Olá, professor Marcos Vinícius, em mais uma correção de atividades. Atividade 0201 da disciplina Contabilidade aplicada ao agronegócio. Vamos à primeira questão. Relacione os termos estudados com seus textos relacionados. Aí nós temos aqui a coluna de 1 a 8, só confirmando aqui, de 1 a 8, isso mesmo. E, do outro lado, a coluna para a gente marcar, né, a numeração correta. Então, conta onde será acumulado o custo do beneficiamento de uma safra, aí seria a conta produtos agrícolas, né? Todos os custos são acumulados ali, né? Eles vão sendo somados ali em ativos biológicos e faz a sua acumulação para compor o custo do produto agrícola na conta produtos agrícolas. A classificação do plano de contas de cultura temporária em formação, ativos biológicos, aí seria ativo circulante e estoques, marcando 6 aqui, né? Na terceira, conta que se constitui de produtos que compõem uma cultura, como sementes, adubo, etc. Aí aqui estaria a conta insumos, né? Uma conta de estoque de insumos. Número 1. Quarto, classificação do plano de contas de cultura permanente em informação ativos biológicos, que já é a cultura permanente em informação. Daí já seria ativo não circulante na conta imobilizado. Próxima, conta existente na indústria que equivale para contabilidade. Está cortando um pouquinho aqui, né? Contabilidade rural como produtos agrícolas. A gente marcaria produtos acabados, né? Produtos agrícola equivale, lá na indústria, a produtos acabados. Melhor método utilizado na atividade agrícola é o permanente. Qual é o método? Né? É o método de inventário permanente. Então, está aqui 2, inventário permanente. E conta classificada no plano de contas das empresas rurais no ativo não circulante imobilizado. Benfeitorias rurais é um exemplo de conta do imobilizado das empresas rurais, né? E a última, conta na contabilidade agropecuária, que equivale à conta estoques de produtos em elaboração para uma indústria. E aí nós teríamos a conta ativos biológicos, tá? Então, ela equivale a produtos em elaboração. Quanto a produtos agrícolas, produtos acabados, ativos biológicos, produtos em elaboração. Ok? Vamos à segunda questão. Segunda questão fala sobre a Fazenda Santa Gertrudes. Ela dispõe de um investimento dos seus proprietários no valor de R$ 200 mil, sendo que 50 mil está em construções e o restante nas seguintes culturas. Né? Aí nós temos aqui a cultura do café, 110 mil, a cultura de arroz, mais 10 mil, a cultura de cana-de-açúcar, 5 mil. Aí pergunta-se, a cultura de café será classificada no balanço patrimonial, no grupo de contas? Aí é só a gente entender que cultura do café é uma cultura permanente. Aí a gente vai na primeira questão, cultura permanente, está aqui, ó, 7, ativo não circulante imobilizado, é a nossa resposta. B, a cultura de arroz será classificada no balanço patrimonial, no grupo de contas? Aí seria ativo circulante, estoques, né? Porque é uma cultura temporária, né? A cultura temporária, aqui, ó, né? 6, ó, ativo circulante, estoques. E a cultura de cana-de-açúcar será classificada no balanço do grupo de contas, assim como a cultura do café, porque é cultura permanente, ou seja, é uma cultura que tem colheitas que ultrapassam um ano. Questão 3. A Fazenda Cafelândia S.A. planeja sua cultura de café. E aí os produtos acabados dela serão formados por café beneficiado, que é aquele pronto para venda futura, e o café em coco, que vai sendo estocado para venda futura. Aí o custo da cultura é sementes, adubos, defensivos, mão de obra, depreciação e fatos e gastos indiretos. O ativo não circulante vai ser formado por máquinas e equipamentos, semoventes, imobilizados em andamento, cafezal em formação e benfeitorias. O passivo circulante vai ser constituído de fornecedores, credores diversos, obrigações sociais e obrigações tributárias. O passivo não circulante será composto da conta de financiamento. E aí, considerando esses dados, vão estruturando um plano de contas resumido para a Cafelândia. E está aqui, pessoal. Ó, basicamente, vocês vão escrever isso aqui: o nome da empresa,
o título plano de contas, e aí vem os grupos, né? Ó, começando pelo ativo circulante. Lá nas informações não tem, mas nenhuma empresa ela vai ser constituída sem uma conta caixa ou uma conta bancos, tá? Então você pode colocar aqui como disponível caixa e bancos. Aí essas a gente tem lá nas informações, né? Na questão dos estoques, você vai ter uma de insumos, que corresponde às matérias-primas, e aí os estoques de insumos, sementes, adubos, defensivos, e aí você tem também uma conta de estoques de produtos agrícolas, que aí no caso seriam os ativos biológicos, e nós temos dois, né? O café beneficiado e o café em coco. No ativo não circulante, aí você vai colocar o grupo imobilizado, com as contas cafezal informação, que é a conta ativos biológicos, imobilizado em andamento, você vai colocar as benfeitorias, animais de trabalho, são os semoventes, as máquinas e equipamentos e, né, não pode faltar, a conta de depreciação acumulada do imobilizado, ok? No passivo circulante, vai ter fornecedores, como está escrito lá nas informações, credores diversos, obrigações sociais, obrigações tributárias. Você vai compor o passivo não circulante só com financiamentos, que é o que informa lá nos dados da questão. Daí, no patrimônio líquido, nós vamos ter duas contas que não vão faltar. A conta capital, porque para constituir a empresa vai precisar dela, e a conta lucros acumulados, onde serão ali colocados os lucros após as apurações de resultado. Beleza? Ainda no plano de contas, vamos às contas de resultado, começando pelas receitas. Aí a gente tem a receita operacional bruta, com a receita de vendas de produtos agrícolas, né? A gente pode acrescentar aqui produtos agrícolas. Aí nós temos as deduções da receita, que são as deduções de venda dos produtos agrícolas, e as despesas, custo de produção, insumos, mão de obra, gastos diretos, tá? E aqui, pessoal, não estão todas as contas, porque é apenas um plano de contas resumido, como pede a questão. Beleza? A quarta questão preenche os parênteses abaixo, conforme a legenda. Aí você tem CT para cultura temporária, CP para cultura permanente, D para despesa, C para custo, P para perda, AC para ativo circulante, AI para ativo imobilizado, PL para patrimônio líquido e AB para ativo biológico. Assim ficaria a marcação. Cana-de-açúcar, cultura permanente, milho, temporária, cultura temporária em formação, ativo biológico, cultura permanente em formação, ativo imobilizado, tratos culturais das culturas temporárias, custo, juros de financiamentos agrários, despesa, cultura permanente formada, ativo imobilizado, cultura temporária não vendida, ativo circulante, né, no estoque, lucro agropecuário, PL, inundações, incêndios e geadas, P. Ok? E aí, por último, a quinta questão, a Companhia Milharal prepara muitos hectares para plantar milho doce voltado para produtos alimentícios. Sabendo que o ciclo vegetativo do milho não ultrapassa 180 dias, que o período de semeadura será entre setembro e novembro, que o ano agrícola, consequentemente, o exercício social está fixado para 31 de março, esses são os custos. A cultura de milho ela vai de setembro a janeiro, com adubo, semente, outros custos, e aí estão os valores deles. Mão de obra, serviços terceiros, como lavra, plantação, desbaste, capina, colheita, de 21 mil, e a debulha, que é destacar o grão da espiga, de 4.200. Daí, de janeiro a março, né, haverá um armazenamento em paiol por 2 meses de aluguel, por 6.500. A colheita totalizou 20.400 sacos. Em 25 de março, ela foi totalmente vendida à vista por R$ 20. Os custos acima foram à vista, assim como as despesas operacionais, que foram no total de 120.060. A situação patrimonial ao final de agosto era, pronto, quer saber ao final de agosto? Não, quer saber não, mostra ao final de agosto, ou seja, antes de começar a colheita, ou a cultura, tá? Então, em agosto, antes da cultura, esse era o balanço patrimonial. Professor, para que eu preciso atentar para isso aqui? Porque você vai preencher, fazer os lançamentos. E aí, se você faz um lançamento de uma empresa que já está em andamento, como a gente aprendeu lá no quinto período, né? Em balanço, DRE, nos lançamentos contábeis, uma empresa, se ela começa com o primeiro fato de constituição, o primeiro fato é a de constituição, então ela está começando a empresa. Não vai ter saldo nas contas. Mas,
Se ela começa com o primeiro fato contábil de uma operação da empresa, aí ela está dizendo que ela já é uma empresa começada, então ela tem um balanço anterior. É o caso aqui da Fazenda Companhia Milharal. Então, está aqui, ó. Antes da cultura do milho, tinha um disponível de 510, guarda esse valor para você colocar lá no lançamento da conta caixa. Não havia cultura e informação. Na conta produtos agrícolas já tinha, né, uma produção de 25 mil, de um milho, né, que estava em silos, esperando um melhor preço, ou secando, né, para tornar o produto melhor para um determinado tipo de transformação. Né? E aí nós temos o imobilizado com saldo de 1.800.000, capital social de 2 milhões, lucros acumulados 335 mil. Bom, daí, pessoal, tem duas informações interessantes. O estoque de produtos agrícolas no valor de 25 mil deve permanecer no balanço. Então, quando a gente fizer os razonetes, vai saldar os 25 mil. E não houve depreciação e todo imobilizado de 1 milhão e 800 é composto de terrenos. Ou seja, não vamos mexer na conta imobilizada. Pede-se contabilizar as operações apresentadas no Diário Razão. Está aqui, pessoal. No histórico 1, ó, na questão já vem assim, ó, pela aquisição de insumos. Aí vem um tracinho aqui para você completar. Quais são os insumos? Você põe cada insumo com os seus valores, soma eles e aí você tem o valor do débito e do crédito. Tá? Quais são as contas? Bom, quando eu adquiro insumos, eu já sei que a conta de crédito vai ser caixa, que é por onde sai o dinheiro para pagar. Como tudo foi à vista, a conta de crédito é caixa. E a conta de débito é onde eu vou estar colocando os valores dos custos, né? Ou seja, a cultura em formação, ativos biológicos. Daí você pode só colocar a cultura em formação e colocar o nome do ativo biológico, milho doce, tá? E aí debita 216.800, que é essa soma dos insumos, e credita 216.800. Histórico 2, pela utilização de mão de obra de terceiros. Aí nós temos a informação lá, né, da lavra, plantação, debulha, e temos os valores. Então, ó, somando, dá 25.200. As contas, crédito, novamente, se eu estou pagando a mão de obra, vai sair dinheiro pelo caixa e sai dinheiro pelo crédito. Debita o quê? A cultura, informação, ativo biológico, que está sendo formado o seu custo. Milho doce é a cultura, é o ativo biológico. Então, debita 25.200, credita 25.200. O histórico 3, pela transferência da produção. Por quê? Acabou. O produto está formado, ou seja, tem um produto acabado. Para onde ele vai? Ele vai para a conta produtos agrícolas, que aprendemos, né? Que é a conta, acho que na primeira atividade, né, a gente viu isso, que produtos agrícolas equivale a produtos acabados na indústria. Assim como cultura, informação, ativos biológicos, equivale a produto em elaboração. Né? Então, você vai fazer a transferência de produção de cultura e informação, né, que seriam os produtos em elaboração, para estoques de produto agrícola, que seriam os produtos acabados. Essas expressões aqui, se você não quiser colocar, não precisa, tá? Coloquei aqui só para a gente lembrar do que é análogo. Vamos lá, então. Aí eu tenho o lançamento agora no diário, né? Como é que eu faço a transferência? Ora, na tua cabeça, aluno, precisa entender o seguinte: você já formou o produto numa conta cultura e informação. Se ela já está formada, ela não pode mais ficar nessa conta. Então, eu vou diminuir essa conta. E essa conta é uma conta de estoque, natureza devedora. Se eu vou diminuir ela para zero, ou seja, eu vou tirar esse valor daí, eu vou diminuir por onde? Pelo crédito, ela é devedora, aumenta pelo débito. Então, a cultura e informação, ó, já está lançadinha aqui, ó, no crédito, que ela vai zerar, tá? Se você tiver dificuldade em fazer o diário primeiro, tem dificuldade em débito e crédito, eu aconselho sempre, como faço em sala de aula, faça os razonetes primeiro, depois você vem e só copia o diário, tá? Mas se você já entende, normalmente faça aqui no diário. Por que no razonete? Porque no razonete você tem lá a ideia visual do que debita, acredita e do que está zerando, do que está ficando de saldo, tá? Então, lá no Razonete, a gente vai observar que essa cultura e informação tem um valor de 242 mil, tá? Totalizado lá. Aqui no diário a gente não tem como ver. A gente precisa somar, né? Ó, 216.800 com 25.200. Mas no Razonete você já tem aquela totalização. Bom, daí você vai, então, transferir para a conta produtos agrícolas, que é outra conta de estoques. Né? E é uma conta devedora. Se ela vai aumentar de 0 para 242, ela aumenta pelo débito. Debita produtos agrícolas, credita cultura e informação. Histórico 4, pela utilização de armazenagem. Por quê? Porque o produto ficou armazenado por 2 meses e aí teve que pagar um aluguel.
Então, esse valor ele vai ser acrescido novamente ao produto. Agora, o produto ele já está acabado, porque ninguém vai armazenar o que não está acabado ainda. Porém, havendo custos antes da venda, ainda se acrescenta ao custo do produto. Beleza? Então, nós vamos debitar produtos agrícolas, que já está com 242 mil. Essa despesa de aluguel de paiol, que você pode colocar entre parênteses aqui, né? Mas você não vai criar uma despesa separada, tá bom? Um custo separado, uma conta de custo separada. Não. Você já vai colocar diretamente na conta produtos agrícolas, que é onde se acumula os custos do produto. Debitou 6.500, por quê? Porque é estoque, devedora, está aumentando. E aqui está saindo dinheiro para pagar o aluguel, acredita caixa. Histórico 5, pela venda do estoque produzido no período de quê? De 20 mil sacas de milho doce à vista, a R$ 20 a saca. Essa é a informação que nós temos lá na questão. Daí, ó, se eu estou vendendo, toda venda gera receita de venda. Está aqui, ó, receita, toda receita é creditada. Essa é a conta de receita de vendas. Ó, venda de produto agrícola, tá? Creditou o valor total da venda. Seu valor original está registrado aqui, ó, 408 mil. E como foi à vista, ó, o dinheiro entrando no caixa pelo débito, tranquilo? Histórico 6, pela baixa dos estoques, é o nosso segundo estágio de lançamento da venda. Nós fizemos o lançamento, o reconhecimento da receita, e agora a gente faz a baixa do estoque. Referente à venda das 20 mil sacas de milho doce, é um custo de mais ou menos 12,18. Pessoal, de onde saiu esse 12,18? Ora, se eu tenho lá o valor do custo, né? Quanto custou, que é 248.500, é só pegar ele e dividir pelas 20.400 sacas. Eu vou ter um custo unitário de 12,18, mais ou menos. Tá? Beleza. Então, ó, debita custo do produto vendido, esse é o CPV, baixa de estoque, estoque CMV ou estoque CPV. Nós vamos usar a conta estoque para diminuir e o CPV para lançar a despesa. Toda despesa, isso é despesa na DRE, lançada a débito, toda despesa debitada, debita a despesa e credita a conta produtos agrícolas. Por quê? Porque eu vendi, eu estou baixando o estoque, estou diminuindo o estoque. E se diminui conta devedora pelo crédito, 248.500. Histórico 7, pelo pagamento de despesas operacionais. Então, para fazer as vendas, foram gastos 120.060, que aí a gente já vai debitar a despesa e creditar a caixa, porque foi pago à vista. E aí, pessoal, é só fazer os lançamentos nos razonetes que vão estar bonitinhos aqui, né, para vocês aí, só para preencher as linhas, elas são todas preenchidas ou de um lado ou de outro, porque aí você tem uma noção de que você está fazendo os lançamentos corretos, tá? Daí, ó, como eu falei no início, a conta caixa, você vai fazer isso aqui, ó, você vai registrar os 510 mil no saldo inicial, porque é este saldo que tinha lá no balanço antes da cultura. Tá certo? Então, começa por aí. A partir daí, você faz os lançamentos. Como aqui, ó. Primeiro lançamento do custo de 216.800, né? Ó, creditando porque você pagou, debitando porque você está formando o produto na conta de estoque, devedora. Você tem mais 25.200 serviços terceiros, creditando porque está saindo, debitando porque você está aumentando o custo do produto. Daí, no lançamento 3, o custo já, a cultura está formada, né? Então, a gente vai, ó, transferir o valor, diminuindo para zerar, tá vendo? Ó? Diminuindo para zerar. E aí, ó, sempre faça bonitinho, tá? Ó, soma os débitos, soma os créditos, conta devedora, débito menos crédito igual a débito, e aí coloca o SF aqui de saldo final, zerado, tá? Com o valor em dinheiro, 0,00. Desse jeito, precisa fazer na prova, tá? Se não tiver assim, você vai ter sua questão anulada, bom? Então, ó, vamos agora ao quarto fato contábil, que foi o quê? Uma despesa com aluguel. Pagou, saiu crédito aqui e já adicionei na conta para onde foi o lançamento 3, que eu não falei, né? Bora aqui, ó. Antes, espera aí, ó. Creditou aqui, zerou, e debitou na conta, cadê? Produtos agrícolas. Por que ficou na segunda linha? Porque lá no balanço já tinha um saldo inicial de 25 mil, ok? Então, ó, creditou aqui, saindo, debitou aqui, entrando numa conta de débito.
conta devedora, beleza? Aí veio o lançamento do aluguel, ó, pagou aqui, saindo do caixa, e acrescentou ao custo do produto, porque ainda não foi vendido. Lançamento 4, débito no caixa, crédito nele, totalizando um valor de 248.500. Esse é o custo do nosso produto. Tranquilo até aí? Belezinha. Então, pessoal, agora se faz a venda, né? A venda. A venda é o lançamento 5. Tá vendo? Ó, toda venda gera receita de vendas. Olha ela acreditada aqui, porque toda receita é acreditada. E daí, se eu vendi o produto, né? Tá. Eu vendi, foi à vista. Então, ó, entrou o dinheiro no caixa de 408 mil lançado a débito. E aí, se eu vendi, eu tenho que dar baixa no estoque. E aí, a minha baixa no lançamento 6 debita a despesa em custo de produto vendido e credita aqui, ó, em produtos agrícolas, né? Por quê? Porque eu vendi. Então, eu vou dar baixa no meu milho doce, ficando apenas o milho antigo com o seu saldo de 25 mil. Tranquilo? Faz a conta, hein? Soma os débitos, soma os créditos, devedora, débito menos crédito, igual a débito de 25 mil. Lançamento 7, você teve despesas para vender, lança a despesa no débito, e aí paga a despesa, tirando o dinheiro do caixa. Ok, pessoal? E aí finalizou os lançamentos, ó, vamos totalizar o razonete da conta caixa, somando os débitos, somando os créditos, devedora, débito menos crédito, igual a um débito de 549.440, ou saldo devedor de 549.440. Ok, pessoal? Daí temos aqui mais razonetes para quê? Para fazer a apuração do resultado. Bom? E aí você abre a conta área aqui, ó, do lado, onde tem um razonete maior, e aí você vai transferindo os lançamentos indicados pelas letras do alfabeto. Então, primeiro aqui, ó, vamos zerar a receita, e aí a única forma de zerar a receita é lançando um débito nela, que é uma anomalia de lançamento, né? E aí a gente faz o débito de 408, zera o saldo dela, não é? No lado correto, dá saldo credor. E como eu lancei um débito aqui, eu vou lançar um crédito no ARI de 408. Com as despesas, é o inverso. Eu lanço um crédito aqui e um débito aqui no lançamento B. Eu lanço um crédito aqui, zero, não é a conta de despesa, com o seu lado saldo devedor, e lanço num débito de 120.060 no ARI. Terminou de lançar despesas e receitas, soma as despesas, está aqui, soma as receitas, está aqui, e segue a regra. Pega o maior, subtrai do menor e coloca o saldo do lado do maior. Como o lado do maior é o lado dos créditos, é o lado da receita, isso se configura um lucro. E o lucro é transferido para a conta lucros acumulados. Tá? Daí, pessoal, para essa conta ARI, como é uma conta de resultado e é característica delas, precisa ser zerada. Como é que a gente zera essa conta? Lançando um valor igual a débito. Lancei aqui o lançamento 8, ó, o lançamento de valor a débito de 39.440, tá? E lancei a crédito, tá vendo? Na conta lucros acumulados, que é uma conta do PL de natureza credora, recebendo um saldo pelo crédito. Na segunda linha, porque na primeira você vai inserir ou registrar o saldo inicial que está lá no balanço antes da cultura de 335 mil. Fecha o saldo com os 39, de 374.440 com o saldo credor. Esse é o saldo final. Ok? A conta ARI zera pelo saldo de sua conta, que era um saldo credor. Está aqui, ficou zerada. Saldo credor. Tranquilo, pessoal. E aqui é o nosso lucro, né, da operação que conseguimos fazer na DRE. Finalizando aqui a correção da atividade 0201 da disciplina Contabilidade aplicada ao agronegócio. Até a próxima, bons estudos, fiquem com Jesus.